Meus irmãos, boa noite. A noite de hoje é muito especial para nós. Estamos completando 35 lives que foram iniciadas no mês de maio, quando se agravou o quadro da pandemia. Face à impossibilidade da realização das reuniões presenciais, surgiu a ideia de criar o grupo de estudo RB Graus Simbólicos e logo em seguida esse canal para a interlocução com os irmãos. Inicialmente pretendíamos abordar tão somente assuntos pertinentes ao rito brasileiro. Mas, em atenção aos postulados que estão albergados no seio do GOB, que é a pluralidade de rito, nós, conversando com os irmãos, chegamos à conclusão que seria oportuno e interessante abrirmos para os outros ritos também, e convidamos palestrantes dos demais ritos, o que enriqueceu ainda mais as nossas reuniões, que nós contamos com irmãos de diversos orientes do Estado brasileiro e inclusive do exterior. Então, na esperança de haver contribuído para reforçar o cabedal de conhecimento dos irmãos, aumentando a sua bagagem moral e espiritual e ampliando os horizontes culturais dos mesmos e o meu também. Então, invocando o auxílio do Supremo Arquiteto do Universo, nós vamos iniciar a reunião de hoje com o nosso irmão Igor, que irá fazer a palestra cujo assunto é o que a sabedoria de Salomão pode fazer por você. Muito obrigado. Meu irmão Igor, a palavra está contigo. Então vamos começar. Primeiro, deixa eu rapidamente me apresentar. Meu nome é Igor Camilo Lopes, sou obreiro da Augusto Reis Monte Castelo, número 1764. Estou, nesse momento, o primeiro vigilante desta augusta loja e vim aqui apresentar esse trabalho sobre esse título bem interessante, O que a sabedoria do rei Salomão pode fazer por você. E como é que eu comecei a ter vontade de apresentar um trabalho como esse? Eu estudo, não sou um leitor assíduo da Bíblia, mas eu estudo nas redes sociais alguns coaches, algumas pessoas que labutam em inteligência emocional, em motivacional, em ativacional, que estudam o comportamento humano, como Paulo Marçal, Paulo Vieira e alguns outros. E essas pessoas, eu pude reparar que muitas delas colhem as informações do rei Salomão, lá de Provérbios, e a gente vai cair nele daqui a pouco. E aí, aquilo tocou o meu coração quando eu me deparei no estudo de Provérbios, e eu falei, caramba, quanta informação interessante. Como eu, que tive essa surpresa boa, eu queria passar isso para frente, passar isso para outras pessoas, porque eu acho que um dos nossos propósitos de vida é, se você tem uma informação que no seu coração arde como útil para outra pessoa, você passa essa informação para frente. Pode ser que a pessoa que você esteja passando a informação, ela não absorva 100%, ela não fique tão empolgado quanto você que está passando, mas você tem por obrigação, nós estamos aqui por algum motivo, você passa essa informação que pode ser útil para uma outra pessoa. Então, por isso que eu fiz um trabalho, apresentei em minha loja mãe, Monte Castelo, e para a gente passar para esse tempo de estudos aqui. E o que foi o insight maior, que é esse segundo slide aí que está se passando? Um livro, Salomão, o homem mais rico
que existiu, um livro de 20 e poucos reais, mas um livro que traz o ensinamento de Salomão através deste escritor, Stephen Scott. E eu vou ler rapidinho a contracapa, só um pedacinho. Mais um dia, ele conheceu o livro de Provérbios, e a partir daí, sua vida começou a mudar em todos os níveis, pessoal, profissional e financeiro. Stephen descobriu que, ao aplicar os conceitos do antigo rei em seu dia a dia, era possível transformar tudo que não estava dando certo e melhorar aquilo que ia bem. Neste livro, o autor faz uma análise dos principais ensinamentos de Salomão, mostrando como eles podem ajudar você a realizar seus objetivos, resolver conflitos, melhorar seus relacionamentos, aumentar sua capacidade de comunicação, conquistar a independência financeira e, principalmente, obter riqueza espiritual e paz interior. E juntamente com esse livro e a leitura da Bíblia e o meu dia a dia, eu montei essa palestra. Pode passar, César, por favor. E essa próxima slide que está aí aparecendo são pontos de transformações que eu reparei através desse estudo. Primeiro delas, o dinheiro é consequência. A pessoa não pode ficar focada em dinheiro. Ela deve focar no segundo tópico, focar em aprender. Quem aprende não depende. Quem aprende se modela, melhora para as oportunidades que a vida tem para nos oferecer. E você estando preparado nessas oportunidades, você fará alianças e aí prosperará. E aí virá o dinheiro, virá a prosperidade. Com essas alianças, é um ditado que eu ouvi que eu achei muito interessante. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai em grupo. Mas grupo de pessoas qualificadas, que estão alinhadas com o teu propósito. Grupo de pessoas que querem algo melhor. Então, foca em aprender. E aí vem o terceiro tópico. Prosperidade é natural. Prosperidade é natural, como assim? Se você falar para uma planta, olha, não dê frutos, mas se você cuidar dela direitinho, regar, colocar um adubo, ela vai dar frutos, ela vai prosperar. Então, se você aprender, se você se capacitar, você prosperará. A prosperidade é natural. E aí vem o tópico de baixo. Sucesso é um dever. Como assim sucesso é um dever? Muita gente confunde o que é ser sucesso. Sucesso não tem a ver somente com coisa financeiro. Ah, tem dinheiro, tem sucesso. Ou então, aquela pessoa que é muito badalada, tem uma renomada, um artista, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, sucesso é muito além disso. Sucesso é quando você consegue dar atenção aos diversos setores da sua vida. Família, amigos, saúde, exercício. Será que você está cuidando de todas essas searas da sua vida? Bom, eu faço uma alusão que como a nossa vida fossem vários vasinhos com plantas, pequenas plantas, onde um vasinho é o trabalho, o outro é a família, o outro, amigos, o outro, saúde. E você tem que regar todos os vasinhos, mas também não pode regar muito um vasinho só, não pode trabalhar excessivamente, porque água demais também mata a planta. E então, você, para ter sucesso, tem que ter o equilíbrio da vida. E aí eu ouvi uma vez uma história de um multimilionário e do seu caseiro. O seu caseiro adorava aquele trabalho porque tinha um prato de comida, porque tinha uma família maravilhosa, porque tinha os 2 filhos saudáveis, e o multimilionário, cada vez mais rico, mas não tinha tempo para ficar com a família. Não tinha tempo para ver os filhos crescerem. Só correndo atrás de bens materiais, sempre numa negociada, passando por cima dos outros. E não era feliz, não tinha uma saúde. Quem tinha sucesso? O multimilionário ou o caseiro? É para refletir. E o tópico 1 e o tópico 2 são coisas que você tem que incrementar na sua vida para chegar ao sucesso. Cultivar a gratidão. E gratidão é uma palavra muito batida, mas poucas pessoas realmente cultivam a gratidão.
Se nós estamos aqui vendo, vivos, temos que ser gratos. Se nós estamos podendo ter uma internet para poder ver essa live, temos que ser gratos. Então, temos que cultivar a gratidão. No tópico 2 fala combater a injustiça e a inveja. Mas quando eu falo combater a injustiça, é a injustiça que vem do interior. Como assim? Às vezes a pessoa fala, eu trabalho tanto nessa empresa e não sou reconhecido. Eu faço tudo nessa casa e ninguém me dá valor. Ela está com a sensação de injustiça. O discurso dela deveria ser outro. Eu trabalho tanto nessa empresa, estou aprendendo tanto. Daqui a pouco eu vou conseguir uma outra colocação, vou abrir minha própria empresa, eu estou evoluindo bastante. Nesta casa eu trabalho demais, me canso demais, mas a minha casa está sempre unida, as pessoas estão bem, eu amo a minha família. Então é o mesmo jeito de ver duas coisas, uma sem a sensação de justiça. E a inveja, banir a inveja dentro de você, deixar de viver a vida do outro e viver a sua vida, viver dentro das suas condições, como aquele caseiro do multimilionário, agradecendo por o que já tem. Claro que você tem que ser um inconformado. Como assim um inconformado? Eu quero ter mais, eu quero aprender para prosperar. Isso é lícito, não tem problema nenhum. Mas agradeça o que você tem hoje. E aí o último tópico ali fala felicidade e alegria. Felicidade vem do interior, você que tem que cultivar a sua felicidade. A alegria vem do externo. Como assim? Dentro de cada pessoa existem vários eus, existem vários sentimentos. Dentro do Igor, tem o Igor vaidoso, tem o Igor preguiçoso, tem o Igor trabalhador, tem vários Igors. A busca diária e incessante para que eu puxe dentro de mim o melhor Igor. Não é que a felicidade está sempre, esse é um trabalho constante, onde eu tenho que melhorar a cada dia, buscando a felicidade através do melhor Igor possível. E afastar do Igor defeituoso, vamos dizer assim, problemático, vaidoso, preguiçoso e tudo mais. E a alegria, ela é momentânea. Quando, por exemplo, vem um amigo e te leva para passear, e aí você tem aquele momento alegre. Mas você, se não estiver bem consigo mesmo, se não estiver feliz consigo mesmo, você volta ao seu estado emocional quando acabar aquela momentânea alegria. Pode passar, César. E aí eu botei esse quadrinho do passado, presente e futuro. E eu queria fazer só uma observação. Você tem que ter um equilíbrio na vida. Você não pode viver excessivamente no passado, porque se você vive excessivamente no passado, você tende à depressão. Mas também não é esquecer o passado. Você tem que ter o passado como uma memória que você regue com gratidão, uma memória que você regue com aprendizado e uma memória que você regue com perdão. Se alguém te fez mal, você não tem que ficar carregando aquilo para o resto da sua vida. Você perdoa e deixa a pessoa seguir a vida dela. E os momentos em que você teve algum problema, leve como aprendizado, mas sempre com gratidão, porque tudo na vida tem um propósito. Viver excessivamente no futuro gera ansiedade. Você tem que ter sonhos, ou melhor, não sonhos, você tem que ter metas, porque metas são atingíveis, sonhos é como se fosse o céu, você tem que ter metas, só que metas paulatinas, para você ir conquistando ao longo do tempo, para você ir saboreando. Você tem que curtir o caminho, curtir a estrada e não pensar só na chegada. No final, você tem que ter planos e objetivos. Viver o presente. Como o nome mesmo diz, é um presente de Deus para você modificar como você está hoje e visar o futuro. Mas você só tem o presente, a gente só tem o presente para ter atitude, para ter persistência, para ter resiliência. Quando nos momentos em que você estiver fraquejando, você tem que continuar, você tem que persistir, você tem que seguir através dos seus sonhos com as metas, planos e objetivos. Segue, certo?
E aí, uma frasezinha para a gente pensar. Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias na esperança de uma grande felicidade. Então é aquilo, você está numa viagem. Aprecie o caminho, aprecie a estrada. Tem muita beleza no caminho se você estiver só procurando uma grande felicidade. Aprecie a estrada. Vamos, César, próximo. E no livro falava, reger o universo físico será realmente possível? Existem leis invisíveis que regem o universo físico. Salomão revela leis de conduta que regem de forma indivisível todos os aspectos da vida. Leis de conduta, rotina, que vai criar o hábito. Então, se você quer melhorar a sua situação física, comece a se alimentar melhor, ter uma conduta melhor. Comece a fazer exercício. E pense assim, só hoje. Eu vou fazer só hoje. Ah, eu estou com uma preguiça grande. Não, mas não vou comer doce só hoje. Vou fazer exercício só hoje. Pense no hoje, que aí você não fica tão pesado. Se você fizer todos só hoje, você vai criar o seu hábito. Próximo, César. E uma outra frase do Alice dos Países da Maravilha, com esse gatinho aí olhando para você: se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Tem poder quem age. Se você tem que ter metas e objetivos, mas tem que agir. Vai acontecer, o futuro vai chegar. Você está aqui no presente, algo vai acontecer na sua vida. Mas se alguém pôde chegar naquele lugar, você também pode. É só você batalhar, ter atitude, persistir. Vamos lá, César. E o pessoal estava falando, caraca, o cara falou de Salomão e até agora não falou nada de Salomão. Então vamos começar a adentrar na sabedoria de Salomão. Mas quem foi o rei Salomão? Claro que aqui eu coloquei um resuminho do resuminho, né? Salomão foi um grande rei em Israel, conhecido pela grandíssima sabedoria, riquezas e fama, mas também pela insensatez e más decisões no fim da vida. E aí cabe uma observação: ninguém é perfeito. A gente está pegando a parte boa de Salomão, mas ele também teve momentos em que fez coisas ruins. Todos nós temos nossos momentos ruins também. A estabilidade não existe, ou você está crescendo, ou você está descendo. Foi o terceiro na linhagem dos reis de Israel e governou todo o país durante 40 anos. No período subsequente ao reinado de Davi, Salomão foi o filho que Davi teve com Betseba. Os registros da sua história constam no primeiro livro de Reis, capítulo 1 a 11, e nos 2 livros crônicos. Foi o autor do livro de Provérbios, de Eclesiastes, do Cântico dos Cânticos e alguns dos Salmos. Salomão também foi mencionado pelo Senhor Jesus em seus ensinamentos, em 2 ocasiões. Então, esse é um pequeno resumo de Salomão, e agora nós vamos adentrar na riqueza que Salomão nos deixou, através da leitura de alguns provérbios da Bíblia Sagrada, de livro de provérbios da Bíblia Sagrada. Cabe acrescentar que eu não sou nenhum teólogo, eu só li, fiquei comovido e quero apresentar para os irmãos. Próximo, César. Primeiro slide aí fala em aprender. E aí, Salomão bate muito. Eu botei alguns de vários versículos que estão no provérbio, onde que bate em aprender. E a necessidade de você aprender, ter o entendimento, ir à prática para ter a sabedoria. E aí, aquele tópicozinho lá que eu falei lá no começo. A meta é aprender. E no primeiro fala aí, feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria e com toda a tua aquisição, adquire entendimento.
Apega-te rapidamente à instrução e não deixes ir. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então tem mais outros 3 aí, você reparem que aprender para alcançar a sabedoria é o grande mote que nós temos aqui para termos sucesso em nossa vida. Mas como adquirir sabedoria? É importante ouvir quem tem experiência sobre o assunto, que é a multidão de conselheiros. Se você quer fazer determinada coisa, não custa perguntar para alguém, claro que aquele alguém que já tem experiência naquele assunto, não é que aquele é seu amigo, não. Às vezes, se eu quero alguma coisa jurídica, eu pergunto a um advogado de confiança, para poder fazer a coisa certa. E o livro bate muito nisso. E Salomão também bate bastante nisso, falando: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Então, na multidão de conselheiros, ouça os conselheiros. Próxima conduta: ser justo, ser verdadeiro. Eu botei duas coisas no mesmo slide. Ser reto, ser honesto. Você tem que ter esse tipo de conduta. E o Salomão falava: a memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso apodrecerá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitará a terra. E falando em verdadeiro, coloquei 2, porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. Então, ser justo e ser verdadeiro. Próxima dica, César. Ter paciência. E aí, muitas vezes saber ouvir, respirar e acalmar, se abrandar, para evitar uma briga. E por vezes, quando uma pessoa te ataca, você avalia a situação, não retruca direto, avalia a situação, tenta entender a causa daquela ofensa. E por muitas vezes você cria compaixão com aquela pessoa, você acaba entendendo por que ela está fazendo aquilo contigo e você evita uma briga. Por vezes, isso só terá perdedores. E aí, quando ele fala de paciência, ele fala: aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. O coração dos justos medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. Então, ter paciência para evitar brigas, por vezes, que não levam a lugar nenhum. Crescer e contribuir. À medida que você cresce, você tem que contribuir com o meio. E é aquilo que eu falei lá no comecinho, deu no meu coração que eu tinha que falar sobre os provérbios de Salomão. Aí eu falei, eu tenho que contribuir com o universo. Não só que o contribuir é doar dinheiro também, doar dinheiro para os necessitados. Mas, por vezes, eu aprendi determinada coisa, eu vou passar isso para o meu colega de trabalho. Eu estou contribuindo. Eu cresci, eu vou contribuir. Crescer e contribuir. Salomão falava assim: ao que distribui mais que lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado.
Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. Ou seja, crescer e contribuir. Você terá uma vida de sucesso. Próximo, César. E aí não podemos esquecer de pai e mãe. Honrar pai e mãe. Amar pai e mãe. Dar carinho a pai e mãe. Por vezes o filho não dá muita atenção ao pai e à mãe, mas é importante que isso aconteça. Não é você ficar vinculado ao seu pai e sua mãe, porque você tem sua vida. O pai e a mãe faz o filho para o filho voar, para o filho crescer, e não ser um peso na vida do pai e da mãe. Ele tem que mas não pode esquecer do pai e da mãe, dar atenção ao pai e à mãe. E aí Salomão falava: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei da tua mãe. O filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso da sua mãe. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza a sua mãe. Então não sejamos tolos. Aquele que aflige ao seu pai e expulsa a sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Então, honrar pai e mãe. Amar pai e mãe. Ele fez muito pela gente. Próximo, César. E os filhos? Filhos, amar e dar limites. Esse é o binômio do sucesso para os filhos. Você tem que cuidar, dar atenção, mas você tem que saber dizer não e colocar ele no seu caminho. Eu, como professor, eu sou professor de matemática, eu vejo que alunos problemáticos em sala de aula, quando eu chamo o pai e a mãe, eu vejo que o pai e a mãe não quer nada com aquela criança. Então, na verdade, a criança, por vezes, está pedindo atenção para o professor, mas fazendo bagunça, desnorteando a aula. Então, amar, dar atenção, mas com limites. E aí Salomão falava: aquele que poupa a sua vara, claro que poupar a vara, isso aqui é subjetivo, não é para dar porrada no filho, não. Aquele que poupa a sua vara, odeia o seu filho, mas aquele que o ama, o castiga desde cedo. Ou seja, amar e dar limites. Do lado. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Dando limites, a criança vai aprender qual é o caminho do bem. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, filhos, amar e dar limites. Próximo, senhor. E aí, como eu estava proposto, meia hora certinho, a gente acaba a nossa palestra, para não ficar uma palestra muito pesada, deixando o seguinte recado. Leiam a Bíblia. Não falei aqui em nenhum momento em viés religioso. Para mim, a Bíblia, ela funciona como um livro da lei, um livro de conduta, onde, para eu ser uma pessoa melhor, eu tenho que seguir as ordenações dela. Só isso. Tenho mais um slide aí para fechar, sério. Então, o livro do qual eu indico que as pessoas leiam, e a Bíblia Sagrada, que eu colhi os provérbios aí elencados. Obrigado, boa noite, desculpe alguma coisa. Contigo, João. Meu irmão Igor, muito obrigado aí pela sua apresentação. Nós estamos aqui nessa noite de hoje, informar os irmãos, que é a derradeira de 2020, né? Então, essa palestra do nosso irmão Igor vem a calhar, porque
é um convite à reflexão por tudo que nós passamos nesse ano de 2020. Muito sacrificado, muito difícil, com perdas de nossos entes queridos, de irmãos, e nós estamos superando. E essa palestra foi bem leve, né? Nos possibilitou aqui a introjetar essas informações para a nossa vida. E você está disposto a responder as perguntas? Nosso irmão Luiz Alves do Prado, Luiz Prudência, levantou a mão, ele quer fazer uma pergunta, tá bom, meu irmão? Pode falar. Nosso irmão está em condições. Logo em seguida, nós temos nosso irmão Rogério dos Santos Oliveira, que pediu também para fazer uso da palavra. Irmão Rogério. Boa noite, meus irmãos. Boa noite aí ao irmão Igor. Boa noite. O palestrante. Eu já cheguei um pouco atrasado na reunião, mas deu ainda para pegar uma boa parte. E, como já foi dito, né, meu irmão, pelo próprio Igor, ou melhor, até João Dias, que é um momento de muita reflexão, são muitas situações, né, você fala de Salomão, porque são muitos ensinamentos, né, realmente um homem muito sábio, e a gente vai no dia a dia usando essas situações, principalmente agora aí no final, quando fala da relação pai e filhos, que é muito importante, né, essa situação de você corrigir a criança, que ele não vai se desviar quando velho. Até porque por isso que eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa, quando é velho, que está procedendo de maneira errada, de qualquer situação, de desonestidade, eu digo que não, que ele já era assim, porque ninguém, depois de velho, passa a ter atitudes erradas, né? Porque ele já aprendeu, é que ele já vem praticar, é o que ele pratica na vida inteira. Então isso é muito importante. Hoje em dia, há muito cuidado, às vezes, os pais, até com pouca experiência como pai, de não corrigir os filhos, né? Como o irmão disse, ali na escola, nós somos de um tempo que a gente tinha até medo quando dizia que nossos pais tinham que ir à escola, porque nós tínhamos feito alguma coisa errada. Hoje, no entanto, nós vimos ao contrário. Nós vemos as crianças muito rebeldes e, às vezes, os pais são piores do que os filhos, né? Então, a gente vê os professores passando muito sufoco, porque, às vezes, chamam o pai e a mãe achando que vão corrigir a criança e, na verdade, quem precisa de orientação são eles. Então, para não tomar muito tempo, essa posição, e agradecer realmente pela excelente palestra do nosso irmão Igor, e já de antemão desejar uma boa noite a todos. Me sinto muito satisfeito, feliz pela oportunidade de ter participado dessa reunião e ouvir esses ensinamentos aí para relembrar o que a gente precisa praticar no dia a dia. Uma boa noite a todos. Boa noite, irmão. Muito obrigado aí pela participação. Nosso irmão Abel Tolentino deseja fazer algumas considerações, meu irmão? Igor, realmente, o que a sabedoria de Salomão pode fazer por nós? É o que o irmão disse. Podemos crescer não só materialmente, mas espiritualmente. E devemos sempre consultar a fonte que o irmão disse, a Bíblia. Vamos buscar dela. Lá tem muito conhecimento para o nosso
engrandecimento espiritual. Obrigado pela sua palestra. Foi muito sábio as suas palavras. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado, meu irmão. Nosso irmão Afonso Celso, deseja fazer alguma consideração, né? Boa noite, meus irmãos. Um momentinho aqui. Eu parabenizo o nosso palestrante. Achei muito oportuna, né? Principalmente nos dias de hoje, principalmente como eu sou professor também. Então, eu acho que nós, como professores, vivenciamos essas questões de educação dos nossos filhos dos outros, a gente tem que lidar com os filhos dos outros. Eu achei muito interessante, parabenizo o palestrante pela belíssima palestra. Sucinta, simples, mas profunda. Eu curti. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu irmão. Seja bem-vindo nas próximas também. Janeiro, nós estamos juntos, hein? O nosso palestrante de janeiro, Alexandre Petri, tem alguma consideração, meu irmão? Boa noite, meus queridos irmãos. Apenas para cumprimentar a todos, em especial o nosso querido irmão Igor, pela brilhante pesquisa e pelas palavras, vamos dizer assim, alentadoras, né, vamos dizer assim, e para que a gente consiga ter um norte aí, apesar de agora do Covid e das dificuldades, vamos levantar a cabeça e seguir em frente. Parabéns, meu irmão Igor, parabéns a todos. Aproveito para cumprimentar a todos, desejar um Santo Natal e um Ano Novo cheio de felicidades, que a gente consiga estar todo esse grupo aqui novamente reunido e que ninguém de nós falte, principalmente por essa doença danada que estamos passando. Saúde a todos. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu irmão Petro. Nosso irmão Asteclides Álvaro Saraiva, fazer alguma consideração, meu irmão? Logo após vai ser o nosso irmão Carlos Eugênio. Boa noite. Então, eu tenho uma pergunta aqui para o Igor. O Igor eu conheço de alguma longa data aí, a gente já convive já tem um tempo, e eu vejo assim o dia a dia dele, o crescimento dele, e é uma pessoa que realmente que aplica muito isso que ele fala, né? E eu queria saber dele o seguinte: o que ele já absorveu disso que ele falou aqui para a gente? Fala aí, Igor, para a gente. Olha, na verdade, eu ponho em prática todos esses slides. Por vezes eu falho, como eu falei. Dentro de cada um de nós tem características boas e ruins. Nós temos que trabalhar para cada vez mais ter as características boas e deixar as características ruins, desbastando a nossa pedra bruta. Mas todos os ensinamentos de Salomão tinham outros slides, só que eu cortei para não ficar muito grande. Eu necessito seguir, eu necessito para poder fazer sentido na minha vida. Ok, valeu, obrigado. Obrigado, irmãos, uma boa noite, um bom Natal a todos. Obrigado, meu irmão. Meu irmão Cacá. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar o irmão Igor Lopes. Vocês estão me escutando? O irmão Igor Lopes, porque ele me fez voltar num passado de uns 60 anos, mais ou menos. Meu pai e minha mãe, muito pobres, mas tinham uma coisa em mente. Eles tinham que ver os 3 filhos deles deixando a roça, deixando a lavoura, para ser alguém na vida. Não que quem é agricultor não seja alguém na vida, não é isso. Mas ele não queria que nós tivéssemos a vida de sofrimento que ele tinha, de capinar todo dia de 4 da manhã às 7 da noite. Graças a Deus ele chegou a nos ver
na condição que eles, o casal, meu pai e minha mãe, queriam ver. Eles nunca... E você fala uma coisa com muita propriedade, da vara. A vara ela é simbólica, mas a austeridade de um pai e de uma mãe tem que prevalecer sobre os filhos, na minha concepção. E meu pai e minha mãe sempre fizeram isso. E eu passei para meus 3 filhos também o que eu aprendi deles. Nunca pus a mão num filho, mas sempre conversei com eles de amigo para amigo, de pai para filho. E você nos fez, pelo menos a mim especialmente, relembrar meu passado, relembrar os momentos gostosos que eu tive com meus pais. E levar esses ensinamentos para meus filhos. Pena que a sociedade hoje não vê dessa forma. Infelizmente, a sociedade não vê dessa forma. Não sei por quê. Não cabe aqui também discutir. Mas parabéns, você trouxe uma reflexão muito importante para todos nós. Eu agradeço e desejo a todos um Natal de muita luz, de muita paz, que a gente possa ter em 2021 algo melhor que foi 2020. Eu tenho plena consciência e convicção de que teremos um 2021 melhor. Um beijo no coração do irmão Jambeiro, muito obrigado ao irmão Igor, obrigado a todos vocês. Meu irmão Cacá, muito obrigado pelas palavras. Meu irmão Celestino, Heitor Celestino Barbosa. Deseja fazer uso da palavra? Boa noite, meus irmãos. Apenas para começar me desculpando pelo atraso, eu estava numa batalha em glória para descobrir o link de acesso. Até que, por um momento de luz, me lembrei que o João manda via e-mail. Foram 30 minutos perdidos, caramba. Mas eu não podia faltar a palestra do Igor, que mora de pijama no meu coração. É um camarada, um irmão muito, muito bem querido por todos nós. Igor, obrigado, porque pelo tempo que eu passei, aí deu para entender o cerne da sua palestra. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Bobão. Obrigado, Celestino. Está gravado, pode deixar que eu mando para você. Pode deixar. Irmão Celso Coelho. Boa noite a todos, boa noite, meu irmão João. Mais uma vez, obrigado a você e ao grupo por mais essa etapa, mais essa palestra. Parabenizar o irmão Igor aí pela tranquilidade que fez a apresentação, a abordagem que ele compilou os assuntos, as sabedorias pinçadas de uma forma lógica e bastante entendível. O que a gente lamenta um pouco, embora o irmão Igor é um dos mais novos aí pelo grupo, né? É que a moçada de hoje está com a pá virada, né? Perdeu os respeitos à família, aos pais, mães, professor. Então, a gente lamenta como inverter um processo desse e, mais uma vez, né? Ideologia de gênero, desrespeito às crenças, né? Enfim, tem tanta coisa que precisa dar uma melhorada aí que nós vamos ter muito trabalho aí e aproveitar bastante essa palestra. Muito obrigado mais uma vez, sucessos ao irmão Igor. Muito bem, parabéns. Meu irmão César Santos. Boa noite, meus irmãos. São tantas palavras que é difícil até de a gente resumir, né? Eu, especialmente, estou assim, muito alegre, contente, né? E orgulhoso do irmão Igor, porque nessa vida eu ajudei também a fazer a significância dele, já é uma geração, né? Que a gente ajudou a construir. Certamente a loja está muito orgulhoso dele, o venerável está presente, o Tadeu, ele deve estar muito orgulhoso mesmo, porque faz parte da equipe, né? Ele é um vigilante, ele é a luz da loja. E a loja toda deve estar, assim, glória, muito orgulhoso dele. E hoje, eu tinha ouvido a palestra dele, mas ele não deu essa informação. Hoje ele falou de coração, né? Acreditando mesmo nos provérbios, acreditando na mensagem que mandou para todos. E ele falou para mim, pelo menos eu tenho que plantar uma semente. Eu achei no livro que estava perdido. Eu comprei, mas não tinha lido. Eu tive que ir a pedir esse livro para ajudá-lo a fazer. Igor, parabéns. Você é um cara muito iluminado.
Um grande abraço para você. Feliz Natal a todos e próximo ano. Deixa eu só fazer um agradecimento especial ao César, que acabou de falar. Então, eu agradeço bastante que ele tem total sapiência, que eu sou um admirador dele. Obrigado, César. Só isso, João. Obrigado. Por nada. Nosso irmão Cristóvão Simões. O Igor é um querido irmão lá da Monte Castelo. Eu sou filho da Monte Castelo. Tem muitos anos que eu não... Tem anos, né? Parece que eu não vou lá já. Porque eu me bandiei aqui para Minas, né? E mantive filiação na loja 19 de março. Então, eu encontro com ele, às vezes, na 19 de março, que às vezes tem algum evento lá que o nego me convoca, então eu tenho que ir na 19, porque senão eles me expulsam de lá também. Então, hoje eu sou mestre de cerimônia, como eu fui durante 9 anos no Monte Castelo, né? Então, fui uma série de coisas lá no rito brasileiro, lá com o Ney, chegou a ser mestre de cerimônia do Alto Colégio. Então, quando eu vejo o Igor, essa figura simpática, fantástica e inteligente, a gente fica até um pouco emocionado, porque isso aí é cria nossa, que eu digo, não minha, da nossa ordem, né? Ele é um cara que vai longe mesmo, e vai ser o futuro venerável da minha amada Monte Castelo. E você pode ter certeza que agora, ano que vem, hora que passar essa pandemia, eu estarei lá na Monte Castelo e pretendo ir na sua posse, se Deus quiser. E outra coisa, vocês não sabem, mas eu estou com Covid. Caramba! Estou com Covid, minha mulher está com Covid, então a gente está aqui de quarentena durante pelo menos mais uns 10 dias. Mas eu estou bem, muita dor de cabeça, muita né, mas está tudo, eu acho que eu vou sair dessa fácil, se Deus quiser. Vai sim. Era só que eu contia, um abraço, Igor, fica com Deus, querido. César Santos, você é 10, garoto. Pois não. Meu irmão Edivaldo Machado. Assim conforme o Abel Tolentino, é daquelas bandas lá de Goiânia, nosso irmão Edivaldo está presente. Fala. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui na mesma região, né? Centro-Oeste. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Parabenizar o irmão Igor aí pela exposição. Brilhante, um professor de matemática que tem uma oratória bastante firme, tem um tom de voz bastante definido e de maneira bastante satisfatória trouxe para nós essa mensagem no momento que nós estamos vivendo, um momento bastante importante. Aí a gente está centrado aí nas virtudes aí, né, ensinadas pelo livro da lei aí. E não é à toa, meus irmãos, que o livro da lei aí escolhido pelo rito brasileiro, né, que ocupa um espaço bem importante dentro dos nossos templos, né, não é à toa que o nosso professor Alvo Palmeira também, professor, trouxe e valorizou ele dentro do nosso ritual. De qualquer forma, fico bastante contente, João Dias aí, e todos os irmãos, aproveitando esse momento para desejar a todos aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E, João, aí estaremos o ano que vem aí firme, aí vamos ver se a gente tem um pouco mais de pontualidade. Dessa vez eu me atrasei, eu costumo não entrar quando eu me atraso, mas por ser o momento, o tema e por ser o fechamento do ciclo aí do ano, né? Fiz questão de chegar mesmo um pouquinho atrasado, fiz questão de entrar para prestigiar o irmão Igor e prestigiar esse grupo aí, tá bom? Meu muito obrigado. Obrigado, meu irmão Edivaldo. Vou mandar a gravação para você, pode deixar. Tá? Meu irmão Fernando Damião. Boa noite, meus irmãos, novamente. Aí, irmão Fernando Damião, aqui de São José dos Campos, estado de São Paulo.
parabenizar o irmão Igor, foi uma excelente palestra aí, sucinta e bastante aprendizado. Eu gostaria depois de, se fosse possível, enviar a apresentação e a gravação para mim por e-mail, por favor. E desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aí a todos os irmãos aí. Obrigado, Fernando. Não, mandarei sim, tá? Nosso irmão Hélio Soares. Boa noite, meu irmão. Vai fazer uso da palavra? Boa noite, meu irmão, e boa noite a todos. Agradecer ao nosso irmão João Dias, nosso venerável, né, por esse convite, né, por participar mais uma vez dos seus trabalhos, e estou gostando muito, né, pela maneira que o irmão dirige a esse tipo de loja virtual. E parabenizar também o nosso irmão Igor Lopes, né, o palestrante, e desejar a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo cheio de prosperidade, esperança para todos nós. Que nós tenhamos um ano de 2021 mais esperançoso, né, mais alegre, porque esse ano foi um pouco complicado para todos nós. Deus abençoe todos nós. Amém. Aceito. Obrigado, muito obrigado. Meu irmão Joel Dias. Irmão Joel. Então, meu irmão Jorge Nem já adiantou. Fala aí, depois nosso irmão Joel fala. Venerável, boa noite. Venerável, esse momento é de gratidão. Gratidão por ter participado de várias conferências com os irmãos, aprendido muito, ainda estou aprendendo. Parabenizar o nosso irmão Igor Lopes pela excelente palestra. Nós depois recebermos a gravação e o slide que será disponibilizado, certo, irmão João Dias? Confere, irmão Igor? Sim. Sim, tá, ok. Então, eu reforço o nosso agradecimento. Imensa gratidão de conhecer irmãos diferentes orientes, de ter adquirido um vasto conhecimento, coisas que eu jamais imaginaria, caso não fosse esse paradoxo nas nossas vidas, que foi exatamente a pandemia que nos levou a descobrir esse caminho, essa fonte de conhecimento, essa fonte de vida, né? Porque aprendizado, conhecimento, cognição, aquisição de conhecimento, tudo isso é muito gratificante. Então, meu irmão, eu agradeço imensamente a todos os irmãos que eu conheci, especialmente ao irmão João Dias, e também foi um amigo que nós tivemos o prazer de amealhar nessa caminhada. Então, meu irmão, muito obrigado, irmão Igor, muito obrigado, irmão João Dias, muito obrigado a todos os irmãos do quadro por esta oportunidade, e que Deus nos ajude neste ano e no ano que virá. Muito obrigado, irmão. É o que tínhamos por o momento. Aqui, o nosso irmão Jorge Tadeu Lourenço, o venerável, presente, hein? Olha isso. Fala, meu venerável. Irmãos. Boa noite. Boa noite, meu. É um grande prazer a gente poder estar aqui ouvindo um pouco aí da sabedoria de Salomão e muito mais ainda desse entendimento que o Igor tem trazido para a gente. E que na própria sabedoria de Salomão a gente espera. A gente lê lá em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse menino é uma fonte de vida que surge dentro da nossa loja já há alguns anos com a gente, uma fonte abundante, sempre trazendo
ternura, sempre trazendo uma grande fraternidade, sempre fazendo com que a gente se sinta cada vez melhor com a presença dele em nosso meio. Então, tudo que ele traz para a gente tem sido sempre de grande benefício, de grande proveito, e esperemos que continue sempre assim. A gente sabe que vai ser cada vez mais aprofundado, né? Cada vez mais com mais experiência, cada vez mais trazendo uma contribuição genuína, né, para os nossos trabalhos. E aproveitar para desejar a todos vocês um excelente final de ano e um excelente novo ano com grandes esperanças, né, de paz, de saúde, tendo em vista todas essas aflições que a gente teve que enfrentar agora em 2020, mas o Supremo Arquiteto do Universo nos prove tudo, traz tudo de bom para a gente, e sabemos que já em 2021 tudo será diferente, tudo será bom. Um grande 2021 a todos. Um grande abraço. Obrigado, meu irmão Tadeu. Muito obrigado mesmo. Logo em seguida, nosso irmão Lincoln Marcos. Bom, boa noite a todos, e realmente a gente só tem que agradecer ao Igor. Eu acho que essa palestra ela veio num momento muito apropriado, porque esse é um momento que realmente temos que fazer uma reflexão muito aprofundada de valores e vermos que nem tudo está perdido. Então a gente tem que manter realmente, ter um prumo, ter uma bússola, para não se deixar levar pelo desespero, pela desnorteamento. Eu acho que realmente, mais do que nunca, as palavras antigas são as que realmente elas são provadas pelo tempo, que são eternas. Eu acho que isso aí que você falou, Igor, realmente mostrou com muita propriedade. Te agradeço até pela tua explanação, e realmente foi muito gratificante e muito recompensador. E eu aproveito também para desejar a todos os irmãos também um feliz ano novo, porque hoje em dia a gente está até com medo de falar feliz ano novo, né? Porque a gente não sabe o que é que vem. Mas eu acho que essas palavras que foram faladas hoje dão para a gente a certeza de que, como falou o Fernando Sabino, né? No final tudo acaba bem. Se ainda não está bem, é porque não acabou. Acho que vai acabar bem, vai. Obrigado, irmãos. Uma boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Irmão Sadi Filho. Irmão Sadi Filho. Tadeu Santiago. Oi, Sadi Filho. Tá? Opa, presente. Pode falar, meu irmão. Loja Pioneiros do Progresso, meu grande amado irmão Igor. Eu fiquei satisfeito com a palestra, para parabenizar o irmão. E realmente já é a terceira vez que eu ouço falar sobre Salomão. Esse ano, né? Eu já venho estudando sobre ele um tempo, mas foi muito gratificante. Parabéns pelo irmão Igor, tamo junto. Daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu vou ter que levantar 4 horas da manhã para trabalhar. Fique com Deus, tá bom? Participaremos de novas palestras. Fique com Deus, um abraço, boa noite, bom Natal a todos. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Nosso irmão Tadeu Santiago. Opa, boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Bem, Igor, parabéns pela palestra, excelente. Vi que agora você colocou, né, teve mais tempo, né, deu uma enriquecida, né, em algumas coisas, que eu assisti a primeira versão lá na nossa loja, né, e realmente é muito bom a gente trazer, né, essa sabedoria antiga, né, para os dias de hoje, não ressignificando, mas assim, aplicando a contextos atuais, coisas, né, que já vinham de antigamente, mas tem que ter uma mente, né, sã, uma mente sadia, e utilizar isso para o dia a dia. É o que os antigos mestres faziam, né, e que a gente, com o tempo aí, devastando a pedra, vai aprender, né. Então, só quero realmente agradecer pela oportunidade de escutar, a oportunidade de estar aqui presente com todos os irmãos, especialmente com o irmão Igor. Irmão Igor, eu entrei como aprendiz, ele foi lá me ajudando lá como meu vigilante. Depois, quando eu fui para companheiro, quando ele foi para o primeiro vigilante, eu acompanhei ele, fui atrás, virei companheiro. E agora ele
esse ano me fez mestre, né? E depois você Então, vai pro Gol 4, eu tô lá no capítulo também, lá para te ajudar. Isso aí. Então, vamos seguindo, né? Então, eu tenho mesmo admiração e agradecer ao irmão aí por tudo e parabéns pela palestra. Desejo a todos os irmãos aqui um feliz 2021, que, como o irmão Isidro aí falou, né? Tá acabando e vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. Um controle aí maior. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, meu irmão. Tadeu. Bom, Igor, nós estamos chegando aqui nos momentos derradeiros, né? Antes, porém, eu gostaria de falar para os nossos irmãos um pouquinho do nosso grupo, né? Para grupo de estudo, né? Tem essa pretensão. Que ele foi criado com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre filosofia, simbologia, história, legislação do rito brasileiro. Porque, na atual conjuntura, com aquela suspensão das atividades em loja, a gente se deparou com a possibilidade de manusear nossos rituais com mais frequência. Porque a gente cada vez escolher os rituais como estão em loja. E essa atividade é muito salutar, porque estimula a nossa capacidade cognitiva, né? Mas o maçom não pode ficar inativo. O maçom precisa estar constantemente estudando. Veja a palestra de hoje, né? Isso é um estímulo que nós prossigamos no nosso estudo, aprofundando um pouco mais. E lembrar que o estudo ele pode ser horizontal, você aprender tudo sobre o que diz maçonaria. Mas vai ter um momento, conforme se vê em filosofia, você tem que verticalizar esse conhecimento. Você tem que buscar os sentidos. Aonde foi aprendida a ideia para chegar até aqui. Isso é a nossa tarefa, a nossa missão. E desejando que 2021 nós permaneçamos cada vez mais unidos, aumentando o nosso grupo, porque nosso grupo está indo longe, né? Inicialmente pensou-se que era Zona Oeste, Rio de Janeiro, nós alcançamos outras terras, né? Significa dizer que a maçonaria, realmente, a maçonaria, ela não tem pátria. A maçonaria é um grupo de homens de diversas credos, de diversas línguas, diversos costumes, com o objetivo de alcançar algo maior. Mais uma vez, lembrando aos irmãos que no dia 12 de janeiro nós teremos a palestra com o nosso irmão Alexandre Petri. Ele vai falar sobre rito brasileiro e rito escocês retificado. Bom, meu irmão, eu vou mandar os avisos informativos, o link, e já está tudo pronto, está no forno, mas tem que deixar passar as festas, né, para o pessoal, se não esquece. E nosso encerramento, vamos deixar a cargo do nosso irmão Igor para fazer o encerramento, agradecendo ao Supremo Arquiteto do Universo por ter nos permitido estar aqui, né, em que pese essa situação. Nós temos que tirar o proveito, né, das dificuldades que estão sendo apresentadas, porque só essa dificuldade que estamos vivenciando que nos permitiu estar reunidos aqui. Muito obrigado a todos, desejando que tenham uma noite de Natal com os seus familiares, né, com bastante saúde, bastante paz e prosperidade. E 2021 que venha um pouco melhor, principalmente com saúde. Igor. Depois dessas palavras maravilhosas do João, só mesmo agradecer a paciência de todos e principalmente do Supremo Arquiteto do Universo, que nos dá força para seguir num 2021 com mais prosperidade, com mais amor, com situações em que teremos vitórias, e que esse ano de 2020 foi um ano difícil, mas foi um ano de muita coisa de aprendizado, vamos dizer assim. Nós tivemos o grupo,
tivemos outras vitórias. Então, vamos, como eu falei lá, temos que ter no passado a gratidão, o aprendizado e o perdão. E visando um futuro mais próspero e melhor, sempre. Uma boa noite a todos, um Feliz Natal e estejamos 2021 fortes e prósperos. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigado.